percebeu que quase todos os mandamentos dizem respeito a ações que não são permitidas? Por exemplo, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Mas existe um mandamento que não é mensurável porque ele está no nosso pensamento. Você sabe que mandamento é esse? É o 10º mandamento. Ele está em Êxodo 20, capítulo 17, onde podemos ler assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Mas existe algo de muito interessante com relação a este mandamento. Você já percebeu que ele normalmente precede aos outros? Pois toda ação começa na sua cabeça como um pensamento. E quando você cobiça, deseja algo que não é seu, que não te pertence e é de outra pessoa, você pode, por exemplo, transgredir o 10º mandamento e depois transgredir o 8º, furtando, apropriando-se de bens materiais, atenções e outros furtos de algo que não te pertence. Mas então seria errado observar as pessoas ou as coisas que as pessoas têm e almejar chegar onde elas chegaram? Será que isso também é transgredir o 10º mandamento? E com relação àqueles pensamentos involuntários que invadem a nossa mente, também são pecado? Pensando assim, será que é errado então almejar se tornar como algumas pessoas que são nossos exemplos ou como almejar ter as coisas que as pessoas têm? Será então que os pensamentos involuntários que invadem a nossa mente também são pecado? É com muita alegria que chegamos ao final da série Os 10 Mandamentos do programa Vida Mais Viva. Por isso, acompanhe com a gente a entrevista do programa que está interessantíssimo e que começa agora. Vida Mais Viva está no ar. É uma alegria imensa chegar aí na sua casa, na sua vida, conversar com você e com a sua família. De todo o coração, a gente agradece em primeiro lugar a Deus pela oportunidade de estar aqui, mas também a você. Agradecemos a você que dispensa 30 minutos do seu dia para estar conosco, para ouvir as coisas que a gente prepara com tanto carinho e saiba que é preparado mesmo, com muito carinho, para que você e a sua família possam ser abençoadas. Obrigada a você que fala conosco, que manda suas mensagens. A gente fica tão feliz e serve de incentivo, de maneira que a gente recomenda sempre. Fala com a gente. O que você quer saber? Sobre o que você quer conhecer um pouco mais? Manda sua pergunta, sua sugestão para a gente. E você que ficou com desejo de falar com o programa Vida Mais Viva, como é que pode fazê-lo? Você pode fazer isso através do Facebook, entrar na nossa página, curtir, compartilhar, comentar. A gente quer ouvir você também lá pelo Facebook. YouTube, você pode inscrever-se, você pode assistir os programas anteriores e hoje é um dia de comemoração. Estamos chegando ao final da série especial dos 10 Mandamentos. Hoje vamos falar sobre o 10º. Mas se você começou a assistir hoje, vamos supor que você ligou a televisão pela primeira vez hoje, tem outros 9 que você pode assistir, mais o programa introdutório. Teve no meio aí os programas de Natal e Ano Novo, que são todos programas muito bons. Você pode assistir pelo YouTube. E também temos o blog, novotempo.com/Vida Mais Viva. Queremos ouvir você lá também. E como você já ouviu a gente falar na abertura, e agora acabei de mencionar também, é o fim da série Os 10 Mandamentos, mas muita coisa boa ainda tem por vir. Aguardem, viu? E vamos falar então hoje sobre os 10 Mandamentos, mas antes de entender um pouco mais sobre o não cobiçar, eu quero que os nossos companheiros deem oi e falem um pouco com vocês também. Tudo bem, meninos? Tudo bem, graças a Deus. Satisfação, doutora Mariana, amigo Muniz, participarmos mais uma vez aqui do programa. Espero que esse programa seja de grande alegria para a sua vida. Olha só, chegamos ao final aí da série Os 10 Mandamentos e foi uma jornada linda aqui com vocês, com você aí na sua casa. E vamos fechar aí, se Deus quiser, com chave de ouro. Depois a gente vai, mais no final, a gente vai pincelar algumas coisas com relação aos 10 mandamentos, mas agora vamos mergulhar mesmo no 10º. Qual que foi o contexto em que foi necessário se dizer não cobiçarás? A ideia do texto é o seguinte: pois Israel viveu durante 400 anos no Egito e acabou adquirindo alguns maus hábitos dos egípcios. E a cobiça era também um dos maus hábitos, né, existentes entre o paganismo, porque o paganismo ele era influenciado pelo materialismo.
Então, quem tinha mais significava que Deus havia abençoado mais aquela pessoa. Era uma forma assim de entender quem tinha sido mais ou menos abençoado. Quase não acontece hoje, né? E Israel, como escravo, que significava? Não tinha bênção alguma de Deus. Não tinha o favor de Deus. Não tinha, somente os deuses egípcios que favoreciam o seu povo. E com isso entrou a cobiça, né? Algo tirado do Egito. A palavra cobiça, no hebraico, é a palavra mabati, que é um particípio passivo, que indica amar algo ou alguém que não lhe pertence. Então, você querer ter posse de algo que não é seu, por amar, por estar apaixonado por aquilo. Quando você compara com os antecessores, você vê lá não adulterar, não furtar, não mentir, não matar. São todas ações que podem ser mensuráveis, mas o não cobiçar, um ser humano não pode saber. Eu não posso, nunca vou saber se outro ser humano está cobiçando, porque é uma coisa que acontece na mente Por isso da que é gente. passivo, né? O que é de fato, então, não cobiçarás? Existem pecados barulhentos e pecados silenciosos, né? Cobiça, a inveja está nesse campo dos silenciosos. Adulterar, matar, roubar é mais barulhento, mais visível, né? Normalmente os atos eles são precedidos por imagens montadas na mente, mentais, né? Por desejos. Daí os pecados silenciosos, né? São os piores, hein? São os piores porque nós não somos criticados normalmente por eles. Como as pessoas não veem, depende de uma consciência espiritual para que você tenha noção deles e arrependimento, né? Exato, é algo muito pessoal entre você e seu Deus, no caso de arrependimento. Mas cobiça é um sentimento terrível. É o querer para mim o que é seu. Isso é cobiça. E qual que é a diferença da inveja, por exemplo? A cobiça é isso. A inveja, eu não quero que você tenha ou seja mais do que eu. Você pode ter, desde que seja menos. Menos do que eu. Eu não quero que seu filho passe no vestibular, porque o meu não passa. Eu não quero que você tenha o carro que tem, a casa que tem, porque eu não tenho. Ou eu Então, ninguém tenho pode e ter. não quero que você se aproxime de mim. É aquele empresário rico que começa a ter inveja do microempresário que está começando. crescendo. Que começa a ter É o sucesso. doutor que tem inveja do acadêmico que começou a sua vida. Terrível esses pensamentos. Por quê? Porque na base dele está o desamor. Autodestrutivo, né? Autodestrutivo e também uma destruição de confiança. Você já não confia mais, como nós já falamos em outros programas. Anteriores. A cobiça, ela vai descambar para a ganância. Eu quero para mim o que é seu. A ganância diz, não é só isso, eu quero tudo para mim, eu não quero que você fique com nada. É a ganância. Todas essas palavras estão contempladas, então, nesse mandamento, Opa, correto? com certeza. Os mandamentos, eles estão interrelacionados, né? Cobiça, ela é a base primária para o furto. Você tem algo que eu não tenho. Mas eu quero. Desejo aquilo. E eu não posso. E não posso. E aí eu busco os meios para conseguir. É verdade, ela precede o furto. Né? Você sabe que o oposto de cobiça, inveja e ganância é ambição. Na ambição eu quero sempre mais, mas para nós. A ambição é saudável. Ambição é saudável? A ambição é saudável. O oposto dela é a ganância. Eu quero, mas eu quero atalhando. Entendi. Então, quando eu quero para todos, eu ambiciono alguma coisa, mas isso é A legal. ambição é ok. saudável. Quero sempre mais. Quando é só para si, é Para ganância. todos nós. Quando eu quero tudo para mim, de forma não ética, aí eu é sou ganância. ganancioso. É. Existe um limiar que é tênue entre desejar, porque desejar as coisas não é pecado. Quando é que o desejar se torna cobiçar? Porque, por exemplo, o cobiçar é desejar algo que não é meu, algo que é do outro. Mas eu não posso olhar o outro, olhar as coisas que ele tem, ou o local, ou o lugar que ele chegou e desejar ser como ele? Não pode servir como inspiração isso não ser pecado? Como é que a gente entende isso? Então, sim, pode, claro. E é até saudável. Você vê no outro possibilidades, inspiração. possibilidades para que você cresça também, né? Pelo exemplo do outro, pelo desenvolvimento do outro. O problema é quando o desenvolvimento e os resultados do outro tomam
em si o desejo de tê-los. E aí você quer aquilo que é do outro. Agora, você trabalhar a sua mente, o seu coração, pelas qualidades, as ferramentas que ele usou para conseguir, para que você consiga também pelos seus próprios esforços, isso é saudável. É o grande teste se isso é cobiça, inveja ou ambição, que é positivo, é a disposição que eu tenho ou não de aplaudir o outro, que eu tenho ou não de me alegrar com o outro. Diz que o invejoso, ele é um infeliz, né? Porque ele sempre está focado no outro, negativamente, desejando-lhe o mal. Então, ele fica triste quando vê alguém prosperando. Você nunca vai ter uma pessoa, um líder invejoso, ganancioso, ou cobiçoso, que possa, de fato, inspirar, porque ele está focado nele e no outro o foco é Porque destrutivo. ele quer que todos trabalhem, mas só para ele ganhar, né? Ou ele quer que as pessoas tenham elementar apenas, o basicão. Para poder admirá-lo. É o tipo do sujeito que se alegra com a sua tristeza e se entristece com a sua alegria. É triste, né? Muito. Como é que a gente interpreta essa questão dos pensamentos e dos impulsos que a gente não domina? Você não tem controle sobre os seus pensamentos. É algo praticamente impossível para o ser humano. Nós somos falhos, não somos perfeitos, mas o pecado não é você ter o controle ou não. O pecado é você colocar em prática aquilo que você não tem controle. E você até o momento que você não colocou em prática, ele não pode ser pecado. Então, você desejar algo do outro já partiu para o pecado. Agora, você olhar o outro e ver no outro possibilidades de você crescer, isso é saudável. Como é que eu devo fazer para evitar que esse mosquitinho da cobiça não me pique? Porque, às vezes, é uma coisa incontrolável. Você começa a admirar, e aquilo vai se tornando uma coisa incontrolável na sua vida. Ou a inveja, todos esses sentimentos que estão contemplados nesse mandamento. Como é que a gente evita que isso pique a gente? Se a gente observar ali com atenção, vamos descobrir que o princípio do 10º mandamento é o contentamento. A pessoa descontente no sentido egoísta, patológico, de descontente comparando-se com outra, no sentido de ter inveja, ela não vai ter em relação a outros o sentimento positivo. Quando Paulo disse assim, eu já aprendi a viver Contente em qualquer situação. Porque a pessoa descontente, desassossegada, porque ela está perturbada com o sucesso do outro, é uma pessoa que a gente chama de nível biológico apenas. Essa pessoa ela não ascendeu a um nível espiritual. Qual é o segredo para você viver em meio a pessoas prósperas e sendo feliz? Contentamento. Não é acomodar. Muitas vezes a pessoa ela pode não ter tido prosperidade material, mas ela tem espiritual. Eu estava assistindo uma palestra a um grupo de ministros do Evangelho, e então o palestrante disse assim, vocês vão encontrar em suas congregações médicos de muito sucesso, engenheiros, arquitetos, empresários diversos. E ele fez uma lista de pessoas prósperas, desde o ponto de vista financeiro e, enfim, nas áreas suas com muito domínio. Ele disse, admire-os, jamais os invejem, porque o posto seu é mais elevado. Quer dizer, a ausência da inveja, muitas vezes, ou sempre está associada à noção de sucesso que eu tenho ou não. De si mesmo, né? De si mesmo. O invejoso nem sempre é um fracassado, hein? Eu falei há pouco. O invejoso, ele é, isso sim, um complexado. Tem sucesso aqui, mas ele é um complexado, ele começa a ter inveja, não querer que o outro chegue onde ele chegou, exatamente por ele querer esse predomínio. Ele está se agarrando. Ele quer reinar sozinho. A segurança dele está no biológico, está nesse nível biológico, no material. Quando você tem a noção segura de que você é próspero,
seja uma prosperidade emocional, espiritual, você chegou no nível que você, com seus recursos, conseguiu, fique em paz. E aplauda quem está tendo sucesso. E olhe para si, né? Eu acho que nós vivemos num período do mundo, e aí está a questão, que nós baseamos a nossa vida através do outro. Esperamos do outro algo para a nossa vida. Isso cria em nós a cobiça, né? Você precisa se conhecer, colocar em ordem o seu mundo interior, que é fundamental para que você conquiste os seus espaços e valorize aqueles que são, que cresceram, que se desenvolveram, se alegrem por eles e assim vai ter paz no coração. E sabe por que isso é super importante mesmo, isso que você está falando de se conhecer, saber seu lugar no mundo, porque, de fato, o cobiçoso é alguém que acha que não recebeu do mundo, do universo, de Deus ou de quem quer que seja, o tratamento que lhe era devido. Eu merecia mais do que eu tenho, por isso ele é descontente, né? Eu merecia mais profissionalmente, eu merecia mais como pessoa, merecia mais dinheiro e por isso ele fica descontente. Você quer ver o negócio? O cobiçoso, o referencial dele é sempre o outro. Ele sempre se norteia através do outro. E não do outro como ser, mas do outro pelo que tem, o do ter. Outro pelo ter, né? O ter. Esse é o cobiçoso. Então, ele vê o outro, o que ele tem, ele deseja também. E é aí que está a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é você se contentar com aquilo que o Senhor lhe deu, né? Se alegrar com aquilo que Deus lhe deu e se alegrar com aquilo que Deus deu a outros também. Claro, fazer planos, como nós falamos em programas anteriores, fazer metas, mas estar contente. Você sabe qual é o cuidado que deve se ter com esses dois pecados horrorosos da cobiça e da inveja, ou da ganância? É que eles são indisfarçáveis. Quando um ganancioso, um invejoso ou um cobiçoso chega na sua frente, e ele vem te cumprimentar, você sente a inveja bailando nos olhos dele. É reconhecível. Ele não consegue disfarçar, porque esse negócio é muito forte. Te mede, observa. Parabéns, olha, estou muito feliz. Ele gagueja. Mas é aquele sorrisinho estranho. Você não consegue ver a alegria divinal no rosto dele. Já a pessoa ambiciosa, sim, ela te cumprimenta, você sente que ela está feliz com você, que a ambição dela passa pelo seu sucesso, ela fica feliz. Você vê normalmente o invejoso, o ganancioso, quando ele tem dificuldade de compartilhar. Quando se encontrar um cara que ele começa a ser relutante em compartilhar algo dele, seja a ideia, seja algum conteúdo, seja algum slide, pode crer que ele não quer que você chegue onde ele está. Inseguro, e você tem né? esse conhecimento. Totalmente inseguro o sujeito. Também. É totalmente inseguro. A cobiça é um sinal da insegurança. É o que a gente chama do comportamento do substrato, né? Você vê a pessoa com comportamentos invejosos, gananciosos ou cobiçosos, o que está por trás disso é uma insegurança muito grande. Agora, por que Deus, ele proibiu, né? Ele foi determinante, não cobiçarás. É porque a cobiça, ela destrói todo o Evangelho. Porque o Evangelho é o Evangelho da alegria, da paz. O Evangelho é o Evangelho da transformação da vida. A cobiça, ela é autodestrutiva, ela não traz paz. A cobiça, ela não traz alegria, ela traz tristeza. Então, ela destrói todas as vertentes do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Num reino teocrático, com certeza o Senhor Deus teria dificuldade em tocar os seus projetos com pessoas cobiçosas, porque elas são autocentradas, né? Elas são egocêntricas e egoístas, não autocentradas, que o autocentrado é o positivo, né? O egoísta diz tudo para mim e o egocêntrico, o mundo em torno de mim. Então o invejoso e o cobiçoso, eles vão para essas duas vertentes, do tudo para mim e o mundo em torno de mim. Então o Senhor proíbe o seu povo de ser invejoso, que banisse a inveja do seu meio e vivesse contente. Porque de fato, se você pensar que o início de tudo que a gente vive aqui
começou com alguém que não estava contente com a posição que ocupava, que queria algo que não era dele, não foi? Por isso esse pecado é sério demais. Quando a gente olha esse mundo de pecado, é tudo aquilo que se deu por conta de um pecado, de alguém que na sua mente quis uma coisa que não era sua, um lugar que não era seu, uma honra que não era sua. Você é médica, quais seriam a fisiologia causada por inveja e por ganância e por cobiça, hein? Que tipo bioquímico negativo, então, essas emoções terríveis? Um monte de neurotransmissores, cortisol, adrenalina. Vai impactar em órgãos delicados. É o clima tóxico, que a gente já falou isso em outros programas, né? Eu me lembro que eu li um artigo em que o articulista ele comentava que a musculatura de um egoísta, de um cobiçoso, a tendência é que ela se contrai, que ela não tem aquele desejo de compartilhar. Então, a musculatura não se abre, ela se contrai para si. É egoísta mesmo. Né? Egoísta. E isso causa também casos sérios de problemas fisiológicos, mesmo, né? Destruição total. Intestinais e cardíacos. O corpo todo adoece com esse clima tóxico. Antes da gente encerrar com chave de ouro essa série, eu queria que vocês deixassem uma mensagem rapidinha para a gente vai falar mais um pouquinho, mas uma mensagem rapidinha para as pessoas que estão sofrendo com esse clima tóxico. O que vocês podem dizer para essas pessoas que sofrem por estar cobiçando, invejando e etc? Veja bem, olha, coloque-se nas mãos do Senhor, confie no Senhor, se alegre com aquilo que Deus lhe deu. Tenha paz com aquilo que o Senhor lhe concedeu, que vai ser o grande prêmio para a sua vitória, o grande prêmio para que você dê continuidade à alegria que precisa ter no seu coração. Eu diria para você que cobiça ou inveja o seu próximo, que você viva esse sentimento do contentamento que é a base deste mandamento. Aplauda as pessoas, você vai ver como você vai capitalizar relacionamentos saudáveis e com certeza a sua saúde vai agradecer. E para você que sofre por cobiçosos e gananciosos, invejosos em torno de você, entregue-se ao Senhor, porque Ele sabe muito bem promovê-lo, afastar essas pessoas de perto de você. A cada um dará segundo a sua obra. Com certeza. Né? A gente ouviu um mandamento que era o mandamento amor, que foi, lembrando da nossa série aqui, dos 10 mandamentos. Amor, que foi dividido em amor a Deus, primeira tábua, amor entre os seres humanos, segunda tábua, que depois foram esmiuçados em 10 dizeres, que de fato tem a ver com amor mesmo. Mas aí a minha pergunta é, como é que a gente cumpre esse querer tão elevado? Como é que a gente vive nessa altura? Porque assim, o povo de Israel ouviu e ficou embasbacado com tudo que ouviu. E aí falou, nós faremos. Como é que a gente encara isso daqui por diante? Porque antes de responder isso, eu ainda colocaria o Senhor, ele fecha o mandamento dizendo, não cobiçar coisas e nem a mulher. Interessante que ele não diz cobiçar o homem, não fala, né? É verdade. Porque, possivelmente, pelo fato do homem... É uma característica masculina, O né? testosterona faz o homem ficar muito visual, não é? E eles estavam ali acampados no deserto, mulher do outro para lá e para cá. Ele falou, fique-se na sua. As coisas não eram tão abundantes, as coisas eram escassas e a cobiça e a inveja vêm tanto na abundância como na escassez também, não é? Esse mandamento direcionado para coisas e o cônjuge do outro, que também serve para a mulher, né? Sim. O princípio do contentamento, esteja contente, satisfeito com seu cônjuge. Agora me fala como viver à altura desses 10 Isso é praia para pastor, né? Mas é praia para todos nós. É graça do começo ao fim. Graça, sem dúvida alguma. Nós não seríamos capazes de cumprir nada da lei, né, por nós mesmos. Isso. A graça de Cristo é que nos dá essa possibilidade, né? Porque quando eu erro,
eu olho para a cruz de Cristo e sei que tem o perdão de Deus. Veja só, a gente anda aí pelas empresas, a gente costuma dizer que a pior gestão de pessoas é delegar responsabilidade e retirar apoio. Isso é cruel, isso é demoníaco, é satânico. O Senhor Deus nunca faz isso, especialmente com seus princípios. Quando Ele chama a viver a sua ética, Ele já tomou a providência da munição suficiente, do poder, para que a pessoa viva. Então, a síntese de como viver seria: o Senhor Deus é em nós o que Ele pede de nós. Ele só quer a nossa disposição e o nosso querer, porque o poder é dEle. É Ele atuando em nós, para que vivamos o seu querer. Eu não consigo obedecer os mandamentos de Deus, mas Ele em mim o faz. Esse foi o erro de Israel, né? Hein? Nós faremos. Quando Israel disse, no meu muque espiritual eu vou, ali começou a derrota. É para onde o diabo quer levar um filho de Deus. Dizer, os mandamentos de Deus, eu os obedeço. Você não obedece mandamento. É todo erro de fariseu. Todo fariseu é assim, né? Acha que consegue obedecer à lei, né? E tenta obedecer. Não tem Deus obedece em nós o que Ele pede de nós, pelo Espírito Santo. É isso mesmo. Muito obrigada por estarmos juntos aí na série Os 10 Mandamentos. Foi de verdade enriquecedor e, nossa, crescemos muito. Para mim foi um bom momento de aprendizado. Obrigada por doarem seu tempo e conhecimento para estar aqui conosco. Semana que vem a gente fica junto num programa Vida Mais Viva especial. Alegria nossa, né, pastor Alegria. Cheguri? E você, querido amigo, lembra que o Senhor, Ele é em ti, o querer e o efetuar. Ele depende da tua permissão. Se você tão somente permitir que Ele faça em ti, você vai ver que muque que você vai ter para obedecer os 10 mandamentos, que vai ser fácil. Por quê? Porque é Ele em ti. É isso que eu desejo para você. Até o próximo programa. Fique com Deus.